Igreja sem partido. A formação e construção do fiel e eleitor assembleiano na política brasileira. Por Elba Fernanda Marques Mota. Parte 2. Nada será como antes, a Assembleia de Deus na década de 1960. Ao longo da década de 1960, os evangélicos eram menos de 5% da população brasileira e, especificamente no ano de 1960, a Igreja Assembleia de Deus contabilizava 700 mil membros em todo o território nacional. Araújo, 2007. Em 1949, o número era de 120 mil fiéis. Fundada em 1911 em Belém, capital do estado do Pará, se distinguiu por ser a única igreja pentecostal fundada na região norte, e a partir dali iniciar seu processo de expansão. O período de 1950 a 1970 é considerado pelos pesquisadores denominacionais, ligados à Assembleia de Deus, como áureo, posto que foi quando a igreja alcançou seu maior crescimento até então, com grandes construções de templos, mas também de institutos bíblicos. Com o novo prédio da Casa Publicadora da Assembleias de Deus, CPAD, com a ampliação de publicações na imprensa escrita, e a comemoração do cinquentenário da fundação em solo brasileiro, iniciava-se assim o momento presidencialista do governo de Jango. No entanto, o que se viu a seguir foi o agravamento da crise em torno de sua liderança, seja por suas propostas de governo, aglutinadas em torno das reformas de base, seja pelo seu isolamento político, sintetizado pela oposição entre um conservadorismo político contundente e as esquerdas presentes na cena partidária brasileira. No início de 1964, houve uma série de manifestações intituladas Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Elas foram organizadas pelo clero católico e organizações femininas. No entanto, o que é pouco mencionado é a presença contundente das principais religiões do país, como representantes do espiritismo, religiões afro-brasileiras, judaísmo e protestantismo. Enquanto fenômeno social, as marchas inserem-se em um momento em que diversificados setores da população saíram às ruas em repúdio ao governo nacionalista de João Goulart, que, segundo acreditavam, tinha aspirações comunizantes e caminhava para a destruição dos valores religiosos, patrióticos e morais da sociedade. Samota, 2002, p. 19. Elas surgem no contexto de um movimento anticomunista, que seriam os indivíduos e grupos dedicados à luta contra o comunismo, pela palavra ou pela ação. Samota, 2002. Sua base ideológica estaria centrada em uma postura de recusa militante ao projeto comunista, entendido como síntese marxista-leninista originadora do modelo soviético, e especialmente o seu maior temor, uma infiltração comunista no governo brasileiro. O interesse pelo comunismo, por parte das principais religiões do Brasil, se centraliza, especialmente, no papel que estas denominações terão posteriormente, com a deflagração do golpe que destituirá João Goulart da presidência e provocará o início da ditadura militar. Neste sentido, o próprio presidente notará o teor religioso dos protestos, e especialmente, a característica principal das marchas da família com Deus pela liberdade. Nas grandes passeatas, os cartazes não eram dirigidos contra a pessoa do presidente ou contra as reformas de base por ele preconizadas. Todos visavam atingir o sentimento profundamente religioso do povo e mostrar o perigo iminente da tomada do poder pelos comunistas. Presot, 2010, p. 320. Nesta ótica, o que se percebeu foi um apelo ao sentimento religioso da população brasileira por parte de representantes da direita, que faziam um apelo coletivo, pedindo a saída do presidente eleito democraticamente. Acusavam o governo de corrupção, mas, especialmente, instituíram o medo, como plataforma principal de manifestação, este caracterizado sob o terror da ameaça comunista. Jango notou que exploraram os sentimentos cristãos do povo na mistificação de um anticomunismo. Não podem ser levantados os rosários da fé contra o povo, que tem fé numa justiça social mais humana e na dignidade de suas esperanças. Presot, 2010. Contudo, foi o que ocorreu, não só com a participação de representantes da religião católica, principalmente, empunhando seus rosários, mas também, e, de maneira mais silenciosa, por meio dos protestantes. Esta breve exposição nos ajuda a chegar a um ponto particular da crise, que teve como consequência a conjuntura de radicalização ideológica que levou à deposição do presidente da República, e para nós, possui um interesse particular, por ser a união dos princípios entre religião e política, porque a religião foi utilizada enquanto como justificativa para posicionamento político,
através da oposição ao governo de João Goulart. Ao longo da década de 1960, a Igreja Assembleia de Deus adotou a postura de se pronunciar por meio de seus periódicos sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, diferentemente do que notamos nas décadas de 1940 e 1950, quando, em sua maioria, as notícias pontuavam questões religiosas. O ano de 1961 inaugura, do ponto de vista da instituição, a comemoração de seu cinquentenário em território brasileiro, tendo em vista que a mesma foi fundada em 1911 em Belém do Pará. Em 1961, especialmente, notaremos uma ampliação de notícias que tem por objetivo orientar os fiéis quanto aos fatos que ocorriam no Brasil e no mundo, se utilizando para tanto de noticiário publicado pela imprensa secular e por artigos produzidos por seus redatores, membros da denominação. Podemos elencá-los dentro de uma temática que abordava aspectos políticos e de costumes. O jornal Mensageiro da Paz e a revista evangélica Seara foram os responsáveis por tornarem público, na década de 1960, o pensamento da Igreja Assembleia de Deus. Na área de interesse político, notamos dois aspectos principais com ampla publicação: o comunismo e o ecumenismo. Na conjuntura do golpe de 1964 no Brasil, os dois temas foram usados como recursos para a Igreja apoiar a deposição do presidente, e, particularmente, como mal que devia ser combatido. No caso das igrejas protestantes, a alternativa foi proteger-se quanto à série de mudanças por que passava o país e, especialmente, apresentar-se como alternativa de compensação em um momento de crise para a população mais pobre, no sentido de ser a demonstração de equilíbrio para fiéis que viviam em período de crises familiares e com a assistência social, através da realização de mutirões, realizando doações de roupas e alimentação e conforto espiritual, por meio dos grupos de oração e no próprio culto. Na década de 1940, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil possuíam cerca de 50 mil membros cada uma e 10 anos depois, esse número havia praticamente duplicado. Mas a década de crescimento exponencial foi a de 1950 para os representantes da Assembleia de Deus. Sipierski, 2003. Todo este potencial humano, representado por mais de 700 mil membros, começou a ter o seu olhar orientado para ver o comunismo como mal a ser combatido, pensado como inimigo ligado diretamente à sombra, às trevas, ao medo e ao terror, capaz de destruir os três pilares da sociedade livre: Deus, pátria e família. Na concepção cristã dos protestantes, notamos na década de 1960 uma mudança de postura significativa, uma espécie de ecumenismo anticomunista, em que as principais denominações cristãs do país se uniram contra o inimigo em comum, dentre as quais as igrejas cristãs reformadas, judeus, espíritas e até umbandistas. A Igreja Católica foi a principal liderança no sentido de fortalecer o movimento, passando a ideia pública da união das religiões contra o comunismo. Samota, 2002. No que se refere à Assembleia de Deus, ainda que não conjugasse do ideal igualitário do ecumenismo, como veremos adiante, ela alinhou-se às demais denominações ao construir um discurso semelhante de combate ao mal. Neste contexto, a Igreja se utilizou de seus principais periódicos para informar seus leitores fiéis quanto ao inimigo a ser combatido. A linha editorial de seus principais periódicos, o jornal Mensageiro da Paz e a revista Seara, apesar de possuírem o mesmo redator-chefe, Emílio Conde, adotou posturas diferentes no que se relacionava a manchetes pertinentes aos aspectos políticos do Brasil e do mundo, especialmente no jornal. O que se notou foi a predominância do tom confessional, com a preocupação em relatar os problemas da casa publicadora da Assembleia de Deus, CPAD, a editora responsável pela produção e distribuição dos principais periódicos, com suas campanhas para angariar doações por parte dos fiéis, assim como a ênfase na importância da leitura e o direcionamento que esta deveria ter na doutrina da Igreja, ou seja, o jornal Mensageiro da Paz era mais voltado para os costumes, enquanto a revista Seara possuía um olhar voltado para as discussões de teor político. Neste sentido, em 1961, a revista Seara inicia a sua edição de número 22, com o seguinte pronunciamento: o Jubileu de Ouro das Assembleias de Deus no Brasil, neste feliz ano de 1961, vem demarcar entre nós o fim de uma etapa, dando lugar à nova época na vida da Igreja. Na verdade, as circunstâncias atuais já não são as mesmas de 50 anos passados.
Dantes havia somente os que se convertiam e se filiavam à congregação. Hoje já existe uma geração formada dentro da igreja e outra já em formação, filhos de crentes que precisam ter uma atenção especial. Dantes havia um número bem menor de igrejas e as existentes possuíam um número reduzido de membros. Hoje, porém, tudo se multiplicou. A sociedade antigamente possuía característicos mais conservadores que a sociedade moderna. E agora é tempo de progresso. O jubileu bem nos induz ao progresso. A Seara, 1961.p1, no sentido de encaminhar ao progresso, entendido como modernizante levando a um novo tempo, a revista toma para si, em termos editoriais, a missão de direcionar ao leitor fiel o caminho a ser percorrido. Será recorrente nos números subsequentes ao ano de 1961, relatos que destaquem a conjuntura de mudança do Brasil, mas também da Assembleia de Deus. Para tanto, termos como progresso, crise e mudança serão acompanhados de esclarecimentos e orientações quanto à solução pensada pela Igreja, e que deve ser do conhecimento dos assembleianos para segui-la. Como principal problema, naquela conjuntura de crise e mudança pela qual passava o Brasil, o comunismo é visto como mais ameaçador, necessitando, para tanto, de uma tomada de atitude cristã. Palavras da revista, frente à realidade que se via no país. Para tanto, foi produzido na edição 31 do periódico A Seara, referentes aos meses de março e abril de 1963. Capa com a seguinte assertiva: ecumenismo, sinal dos tempos, pronunciamento das Assembleias de Deus. Este é um número que merece uma problematização especial, ao notarmos a circunstância em que o mesmo foi produzido, exatamente com um ano de antecedência ao golpe militar. Pelo ano de 1963 aglutinar os momentos finais de crise do governo do presidente João Goulart, contudo especialmente por tornar pública uma tomada de posição de uma denominação religiosa que historicamente optava até então pelo silêncio em tomadas de posicionamento frente ao seu público leitor, com o que ocorria fora do ambiente doutrinário. Esta edição se pronuncia sobre o ecumenismo e o comunismo. Quanto a este, a Igreja torna pública a necessidade em explicar ao leitor o que vem a ser e, principalmente, qual postura seguir, como membro da Assembleia de Deus. No artigo intitulado Atitude Cristã Face ao Comunismo, A Seara, 1963, p. 21, são elencados os 4 pontos a serem tomados. 1. Compreensão. A primeira providência é procurar entender o que é o comunismo. 2. Instrução. Compreendendo o que é o comunismo, o passo seguinte é instruir o povo para que evite o mal. A ignorância é o pior dos males. 3. Evangelização. Instruir ou educar o povo quanto ao comunismo não é o suficiente. É muito importante, mas não é o bastante. É preciso espalhar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de tudo que crê. Ninguém crerá se não houver quem pregue. A instrução reforma, altera. O Evangelho transforma, regenera, salva. 4. Dedicação. A evangelização só avançará com rapidez se houver real dedicação por parte dos crentes. Havendo plena submissão a Deus, o seu Espírito operará em nós a dedicação pelas almas perdidas. É fato reconhecido que milhares e milhares de filhos de Deus estão escondendo seu talento, enquanto milhares vão sendo agrilhoados pelo comunismo e caminham para a perdição. Pontuados os pontos principais dos caminhos a serem seguidos pelos fiéis, merecem atenção especial os 2 primeiros itens. Pela revista se afastar de sua pauta costumeiramente confessional e apologética, e aproximar-se de um discurso mais próximo da imprensa laica, ou como os mesmos se referem, imprensa leiga. Para tanto, a preocupação inicial é identificar o que vem a ser o comunismo no item compreensão, o que os mesmos fazem questão de conceituar logo no início das 13 páginas que foram destinadas a esta publicação. A reportagem foi dividida em 2 números da revista, das quais 7 páginas na edição de número 13, juntamente com o conteúdo referente à instrução, e 6 na edição de número 14, para explicar a evangelização e a dedicação necessária para pôr fim ao comunismo. Merece menção especial a concepção de comunismo como uma religião para a Igreja Assembleia de Deus. O comunismo não é apenas um movimento político, econômico ou social. É mais que isso. Ele é também uma religião que apela fortemente à alma com sua filosofia, ideias e promessas baseadas inteiramente na matéria e na ciência. Mas que espécie de religião é o comunismo? É o avesso do cristianismo, isto é, a inversão completa da ordem divina das coisas. É a doutrina da supremacia da matéria sobre o espírito, da terra sobre o céu. Como religião, o comunismo dá sentido diferente a cada aspecto da vida humana, exigindo também lealdade absoluta de seus adeptos.
A Seara, 1963, p. 23. Portanto, para a Igreja Assembleia de Deus, o comunismo era uma doutrina, uma religião. A crítica da revista situava-o como o oposto do cristianismo, e por este motivo, o comunismo era um mal a ser combatido, posto que os que advogavam a seu favor viviam-no como um sentimento religioso atrelado à ciência, por pensá-lo racionalmente ligado diretamente ao ateísmo, ao materialismo e ao determinismo econômico, que eram consideradas como hipóteses baseadas em programas científicos. É intuito da publicação levar o leitor à compreensão, uma vez que odiar o mal em nada contribui para seu tratamento. O ideal é ter um conhecimento racional do que o comunismo era. A Seara, 1963. Para tanto, eles se utilizaram das falas de Karl Marx, de 1818 a 1883, Lenin, de 1870 a 1924, e Friedrich Engels, 1820. 1895, entendidos por eles como os grandes responsáveis pela propagação do comunismo pelo mundo, posto que as obras de Marx e Lenin substituem a Bíblia como fonte de autoridade. Nesta concepção em compreender racionalmente o comunismo, vem a importância em tornar claro para o leitor fiel o que deve ser evitado. Partimos do pressuposto que a analogia com a religião vem no sentido de aproximar a linguagem para este público que em sua grande parte lia somente literatura religiosa. Nas publicações da Igreja, ao identificar o comunismo como uma doutrina religiosa, o fiel assembleiano passa a vê-lo como possibilidade de expansão para o Brasil, passa a temer as lideranças que podem surgir deste movimento e, especialmente com o teor dos artigos publicados, passa a abominar qualquer pessoa, entidade ou partido que tenha ligação com as práticas comunistas. No que se refere à política, a Assembleia de Deus pensa que o comunismo sai da esfera da política para a da religião, e é aí que ele se arraiga no espírito dos incautos. Está provado que a ignorância quanto a este assunto é geral. Congressistas, civis e militares, estudantes e professores, a Seara, 1963. Na concepção editorial estabelecida pelo artigo só havia uma saída, a instrução dos que ainda não conseguiam entendê-lo como expressão do mal. E é neste ponto em especial que fica clara, por parte da Igreja, a importância da imprensa para a propagação de sua doutrina, no que diz respeito à instrução dos fiéis, quanto ao momento político vivido pelo Brasil. Especialmente no sentido de combate ao comunismo, a revista Seara elege 5 pontos principais: o rádio, a televisão, a escola, a igreja e a imprensa. Não nos passou despercebido o fato de a publicação elencar o rádio e a televisão separadamente da imprensa. Na concepção de seus editores, os 2 primeiros eram mais importantes no sentido de propagação de notícias, apesar de reconhecer a televisão como meio de comunicação novo. Em 1963, estava recém-chegada ao Brasil e oneroso do ponto de vista de funcionamento. Para os assembleianos, ambos conseguiam alcance tanto no campo quanto nas cidades. Além do rádio poder ser levado individualmente pelo ouvinte aonde este fosse, sendo por isso grande fonte de instrução. No que se refere à escola e à igreja, é interessante perceber como pode ser contraditório o discurso produzido por esta denominação religiosa. Em sua concepção, o papel ideal da escola seria o de dar uma orientação sadia e imparcial, de acordo com a capacidade de assimilação e do nível intelectual do aluno. Isto não vem sendo feito. Ensinam sim a odiar o comunismo, mas este não é o caminho eficiente. É preciso conhecer as ideologias, filosofias, leis e táticas do sistema. A Seara, 1963, p. 25. Uma vez que, segundo a publicação, é isto que avassala a mente do indivíduo. Ao subjugar a mente do sujeito, na sua concepção de educação padronizada, a Igreja via como importante ensinar as ideologias, o modo de pensar e agir do comunismo. Ou seja, criticavam o discurso de ódio contra o mal, mas terminavam por fazê-lo de forma bem construída nas páginas de seus periódicos. Outros 2 pontos que merecem atenção são relacionados à Igreja e à imprensa, como veículos de instrução. A Igreja para o periódico tem um papel importante a ser utilizado tal qual. Como o corpo de Cristo é um organismo vivo e espiritual, porém, ela é composta de seres humanos com seu lado social. A Igreja é sempre a política, por isso sua orientação nesse sentido sempre abrangerá o lado religioso do comunismo. O lado social da Igreja precisa ser advertido nesse sentido. A instrução provida pela Igreja é sempre imparcial e livre de quaisquer influências. A Seara, 1963, p. 26.
Ao fazer propaganda da imparcialidade da Igreja, fica evidente a total parcialidade da publicação, inclusive por salientar o lado apolítico da Assembleia de Deus, que neste período podemos pontuar como inexistente, pois no início dos anos de 1960, ficava evidente nas páginas de seus periódicos o maior interesse em tornar público o posicionamento político desta denominação, inclusive pontuando que deveria ser combatido para, consequentemente, obter adesão por parte de seus fiéis. Neste tocante, entendemos a importância dada à imprensa, posto que no entender da revista, esse campo é vasto, mas abandonado. Aí estão os jornais, as revistas, os boletins e livros dos tipos mais variados. No mínimo deveria ter um livro-texto sobre o assunto. A literatura é a grande arma do comunismo. Suas publicações estão traduzidas em todas as línguas principais. Para ele, o que as armas não têm feito a página impressa ou tem. As impressoras vermelhas não param noite e dia para disseminar o bolchevismo, enquanto do nosso lado, a democracia nada faz para utilizar o poder desse meio de instrução. A Seara, 1963, p. 26. Há 2 pontos que merecem nossa atenção nesta fala. A suposição de que a propagação do comunismo se dava por meio da imprensa e, por este motivo, deveria existir um livro que se propusesse ao combate do mesmo, fato justificável por tratar-se de um importante instrumento de formação de opinião. Sobretudo em um país onde a sociedade civil possui pouca tradição organizativa, seja do ponto de vista de grupos políticos ou de manifestações individuais. Ao longo da história política e social brasileira, é comum evitar conflitos diretos sobre questões de ordem política e religiosa, fato que começa a se modificar na atualidade, com o posicionamento contundente dos grupos religiosos na cena partidária do país. No entanto, é inegável o grau de comprometimento dos jornais da imprensa leiga com o anticomunismo, assim como o impacto causado por este sobre a sociedade, ainda que, anteriormente no próprio artigo, a revista deixe clara a maior abrangência da televisão e do rádio, e principalmente a crítica feita à democracia brasileira que pela liberdade disponível terminava por não aproveitar todo o potencial cabível. Aqui cabem alguns questionamentos. A Assembleia de Deus não via com bons olhos a forma como o jornalismo brasileiro tratava o comunismo, ainda que este fosse constantemente criticado? Ou era esperado um discurso ainda mais ligado à teoria do mal, próximo à figura do pecado e destruidor da ordem, moral e segurança nacional? O fato é que com tais argumentos, o jornalismo produzido pela Assembleia de Deus, por meio da imprensa religiosa, contribuiu, do ponto de vista do discurso assembleiano, para todo o processo anticomunista que se construiu no Brasil, uma vez que o temor expressado por eles durante a crise é efetivo. No entanto, o contexto é de manipulações. Foi construída uma imagem deturpada da situação política, colocando os comunistas numa posição de força muito maior que a real. A ocorrência de manipulações foi elemento constante na história do anticomunismo brasileiro. Samota 2002, p. 276. Isto porque notamos nos textos produzidos pela revista Seara a ocorrência de manipulações com crenças, ideologias e a confiança para os eleitores deste periódico. Ocorrência constante na história do anticomunismo brasileiro. O terror anticomunista foi paulatinamente construído na revista, em alguns momentos em falas camufladas, mas principalmente, pretendendo a obtenção de ganhos políticos e religiosos. No que se refere ao comunismo, esta relação foi trabalhada para que o leitor percebesse a importância que os membros do Partido Comunista davam ao grupo político, fazendo mais uma vez o paralelo entre dedicação religiosa e partidária. O que tem feito o comunismo avançar é a dedicação de seus adeptos. Todo comunista está ligado ao partido como sangue às veias. Ele não tem vontade própria, mas a do partido. Pelo partido ele mente e engana, mata, morre, etc. O indivíduo nada é, o partido é tudo. Os comunistas contribuem sem reservas. O lema deles é metade da minha renda é do partido. A Seara, 1963, p. 26. Fica evidente, portanto, o interesse em se construir para o leitor a importância ideal que a coligação possuía para os membros do Partido Comunista, aproximando esta relação com a de uma religião para os comunistas. Cabia, portanto, aos assembleianos evitarem este mal que ameaçava a ordem estabelecida no país, mas nota-se a intenção implícita de reproduzir uma prática que demarcava a fidelidade partidária dos comunistas.
há de doar quantias consideráveis de seu salário à bancada, especificamente metade de sua renda. Afirmações como estas marcam a composição do discurso assembleiano sobre o comunismo, marcado por manipulações, contradições e singularidades ao compartilhar, juntamente com a grande imprensa apesar das distintas conjunturas, um anticomunismo, representado nas versões mais extremadas, como inimigos públicos da sociedade brasileira.